Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, cada pessoa que me vê e me ouve, cada pessoa amiga que me acompanha nas redes sociais. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus Cristo. Quero, de certa forma, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Glória a Jesus. Irmãos, quero falar sobre um assunto interessante, em rápidas palavras, sobre a Santa Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se expressa lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo diz: "O que recebi do Senhor também vos lhes entreguei. E na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo partido, deu para os seus discípulos. Ele deu graças, pelo pão e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de ter ceado, ter participado do pão, que simboliza o corpo de Cristo, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, deu para os seus discípulos e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E no mesmo capítulo, capítulo 11, versículo número 26, o apóstolo Paulo se expressa dizendo, o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, é muito forte aqui na Bíblia Sagrada, porque percebe-se, o apóstolo Paulo falando acerca da importância, da Santa Ceia. Quando falamos de Santa Ceia, falamos de comunhão. Falamos de comunhão, de relacionamento com Deus, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando falamos de Santa Ceia, falamos da comunhão da igreja com Cristo. Comunhão da igreja, cada membro, que compõe este corpo, que faz parte deste corpo, cujo cabeça é Cristo. Existe a comunhão, comungamos da comunhão uns com os outros. Fala de comunhão. Comunhão é algo de grande importância em nossas vidas. A comunhão do pai com o filho, a comunhão do esposo com a esposa, a comunhão da igreja com Cristo. A comunhão é algo de suma importância. É um princípio bíblico, logo porque a Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. A Bíblia diz: se andarmos na luz, assim como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros. A comunhão, a santificação, quando vivemos uma vida entregue, nossa vida entregue a Deus, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A comunhão, irmão, é algo importante. Então, a ceia é isso, comunhão, participar do pão, que simboliza o corpo de Cristo, do vinho, suco, da uva, que simboliza o sangue de Cristo, sangue derramado na cruz do Calvário. A Santa Ceia é um privilégio participar
da Santa Ceia. É um momento assim glorioso, sublime, digamos assim. É algo assim inefável, grandioso, porque nos vem, né, na nossa mente. A gente faz uma retrospectiva de todo o sofrimento que Cristo passou, a morte de Cristo na cruz do Calvário, né? No Monte Gólgota, Caveira, no Monte Caveira. E a gente faz essa retrospectiva, né, da morte de Cristo, das palavras de Cristo, quando o próprio Cristo se expressa nas Escrituras, dizendo: aquele que não comer, né, do meu corpo e não beber, né, do meu sangue não tem parte no meu reino, né? Porque Jesus se expressava assim, ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer deste pão viverá eternamente, o pão que vos dou é a minha carne, né? A bebida que vos dou é o meu sangue. Então vejam, meus irmãos, a importância da Santa Ceia, porque o pão que simboliza o corpo de Cristo, né, nos traz satisfação, preenche todo o vazio do nosso coração, da nossa alma. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, o sangue derramado na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo fala aqui sobre comunhão, né? Quando ele fala, né, recebi do Senhor, né, o que também vos entreguei na noite em que ele foi traído, né? Jesus ele partiu o pão, entregou para os discípulos, né? O cálice, o vinho, né, que simboliza o sangue de Cristo, ele entregou para os discípulos e disse: fazei isto em memória de mim. Aí no capítulo 11 de 1 Coríntios, né, versículo 26, algo me chama a atenção, quando o apóstolo Paulo diz, né, e anunciai a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Irmão, Santa Ceia, comunhão, Santa Ceia, nós anunciamos a morte de Cristo. Santa Ceia, nós anunciamos também a volta de Jesus. Um dia Jesus vai voltar. Então são três grandes mensagens que podemos extrair da Santa Ceia. A comunhão, né? É um momento de comunhão, parte do pão, né? O pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice, né? O sangue de Cristo, cálice, né? Que é o sangue da nova aliança, glória a Deus, né? No sangue de Jesus. A comunhão, né? Como diz a Bíblia, que devemos, né, viver na luz, assim como Cristo está na luz, e mantemos comunhão uns com os outros. É muito forte essa palavra comunhão. E segundo ponto, no que tange, irmão, a morte de Cristo, Paulo diz que temos que anunciar a morte de Cristo, dizer que esse Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, né? E o Espírito Santo de Deus vai convencer o homem do seu mau caminho, através da mensagem do Calvário. E Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou. E anunciar também a volta de Jesus, anunciar a morte de Cristo e a sua vinda, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Qualquer momento ele vai voltar para buscar o seu povo. Louvado seja Deus. E nós temos esta convicção, essa certeza, porque o escritor do livro de Hebreus diz que aquele que há de vir, virá e não tardará. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que venhamos sempre comungar da ceia do Senhor, da comunhão uns com os outros, né? Este corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, Cristo cabeça,
e anunciar a morte do Senhor, né? A mensagem do Calvário, a grande mensagem do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados e também anunciar a volta dele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.